Irmãos, nós vamos dando início ao nosso culto matutino desta quarta-feira. Primeiro orando ao nosso Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Peça a Deus que conduza esse momento devocional, fale ao seu coração também, instrua-nos na sua palavra. Esse é um tempo onde nós vamos buscar a direção de Deus através da oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste momento de culto, fiados, ó Pai, nas Suas muitas misericórdias e na obra também do Teu Filho Jesus Cristo. Pedimos que pelos méritos dele nós sejamos recebidos, ó Pai, na Tua presença, sejamos aceitos diante do Senhor, que haja graça do alto do céu sendo derramada sobre a vida de cada um de nós. Obrigado pela vida dos irmãos que estão reunidos aqui, ó Pai. Te louvamos pelo Teu servo, reverendo Adair, que está conosco também, e desde já o colocamos nas Tuas mãos. E pedimos que o Senhor, ó Pai, receba, portanto, cada ato desse culto como uma oferta de corações que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro, ó Pai, e que, portanto, se apresentam a Ti de maneira livre e fiados, como já dissemos, nas Tuas misericórdias e também na Tua graça. Abençoa-nos, Deus. Nós pedimos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, o Salmo de número 116. Eu quero convidá-los para que de pé nós façamos a leitura desse texto da palavra do nosso Deus, o Salmo de número 116. E são 19 versos, mas eu quero convidá-los para que leiamos juntos esse texto da palavra do nosso Deus. Salmo de número 116. Nós vamos proceder à leitura dessa passagem das Escrituras Sagradas a uma só voz, lendo a Escritura Sagrada em uníssono, portanto. Salmo de número 116. Leiamos. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, da lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-eis sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Assim como estamos, vamos cantar em louvor ao Senhor o hino de número 159. Hino de número 159.
seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Tudo a Ele em oração. Anda triste, carregado de pesares e de dor. A Jesus eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou seu precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Amém. Nós vamos ter uma palavra de oração nesse instante, oração de louvor e adoração ao nosso Deus, onde nós de fato expressamos toda a nossa alegria, né, pela oportunidade que o Senhor nos concede aqui. Quero convidar nosso irmão seminarista Paulo para nos conduzir a Deus nessa oração. A gente tem um microfone aqui, Paulo, já disposto para nós orarmos. Eu vou pedir ao irmão que nos conduza, portanto, nessa oração. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. O Senhor é santo, o Senhor é o único Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor tem governado soberanamente sobre todas as coisas. Esse é o Deus a quem nós prestamos culto, e diante, ó Deus, do Senhor nós só temos uma resposta: adorarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor. E, ó Pai, pedimos que todos os atos desse culto, ó Pai, seja para louvor da Tua glória. Ó Deus, receba o nosso culto, sabendo que somos falhos, pecadores, mas lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Mas, ó Deus, também pedimos que a nossa vida venha a ser um ato de culto ao Senhor. Que tudo que fizermos, ó Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. E, ó Deus, nos use dentro da soberana vontade do Senhor para a expansão do Teu reino nessa terra, Pai. Queremos, ó Deus, viver sempre para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos abrir a palavra de Deus ainda mais uma vez, agora na Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Eu quero ler apenas o verso 14. Hebreus, capítulo 12, apenas o verso 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, é muito interessante essa expressão que encerra aqui o versículo 14, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque é como se ela fosse uma das faces da moeda, que do outro lado tem uma inscrição dizendo assim, que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal, Ele não pode ver o mal. Do outro lado, portanto, na face que lemos da moeda, ele diz aqui que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Há
na Escritura Sagrada de maneira clara e límpida, declarada essa incompatibilidade entre o mal, o pecado e o nosso Deus, que é todo bom. E porque nós sabemos disso, e porque somos ensinados na Escritura Sagrada acerca dessa realidade, é que devemos ser tomados por um sentimento de profunda santificação ou santidade, ou seja, devemos desejar cada vez mais sermos transformados à medida da perfeita ou do perfeito varão, a estatura da varonilidade de Cristo Jesus. E é por isso que constantemente nós separamos momentos públicos de confissão, mas não apenas momentos públicos, nós somos encorajados a diariamente procurar diante do Senhor esse crescimento em santidade que deve marcar a vida de todo servo de Deus e especialmente de nós, que queremos dedicar nossa vida ao serviço do reino. Meu convite nesse momento é para que você faça isso, ore, coloque sua vida diante do Senhor, clamando a Deus pela transformação cotidiana da sua vida, para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Nós vamos permanecer alguns instantes orando silenciosamente, confessando a Deus os nossos pecados. Depois vou convidar o reverendo Antônio para nos dirigir a Deus numa palavra de oração, reverendo no microfone, depois desse nosso período de oração silenciosa. Oremos, irmão. Grandioso Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse dia, que a Tua misericórdia se renovou sobre nós, e são elas as causas de não sermos consumidos. E diante da graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, vivenciamos nesse mundo que somos peregrinos. E como peregrinos que somos, devemos viver uma vida de santidade pura, santa, diante dos olhos do Senhor e diante dos homens. Portanto, ó Deus, venha sondar nossos corações, vem nos moldar, nos ensinar, nos mostrar nossas falhas claras que conhecemos e as ocultas, através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo, para que possamos abandoná-las e assim viver uma vida digna para honrar e glorificar o Teu santo nome. Certo, Deus, que quando nós nos apresentamos arrependidos diante do Senhor, o Senhor nos traz o perdão das nossas faltas, o sustento e o provimento para viver uma vida digna que honra e glorifica o Teu santo nome. E assim nós agradecemos pelo esse bálsamo da renovação, do perdão, em Cristo Jesus que oramos. Amém. Irmãos, nós vamos louvar a Deus com dois momentos nesse instante. Primeiro cantando o hino de número 164 e depois o cântico Ele Exaltado. Vamos colocar em pé, vamos louvar a Deus. Hino 164, depois o cântico Ele é Exaltado. A esperança do povo.
esperança do porvir. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos orar, entregando a Deus esse momento de louvor e já nos preparando para a mensagem. Peço ao nosso irmão seminarista Amós para nos dirigir a Deus uma palavra de oração. Amós, no microfone aqui, por favor. Dirija-nos a Deus em oração. Deus, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor nessa manhã. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, mesmo nós, ó Pai, sendo pecadores, muitas das vezes miseráveis na Tua presença. O Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, tem nos alcançado. E por isso, ó Deus, nós Te louvamos, por isso, ó Deus, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, pois só o Senhor é digno, merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nesse momento, ó Pai, nós preparamos a nossa mente, o nosso coração para ouvir, ó Pai querido, a Tua palavra, pois a Tua palavra é vida, a Tua palavra nos renova, a Tua palavra nos dá esperança na Tua presença, ó Pai, revigorando as nossas forças. Ó Deus, nós queremos que o Senhor fale conosco aquilo que o nosso coração deseja ouvir do Senhor, pois sabemos que o Senhor sempre tem uma palavra para nós, para nos edificar, para nos exortar, para falar aos nossos corações. E nós, aqui nessa manhã, ó Pai, queremos ouvir a Tua voz. Abençoa o Teu servo que irá ministrar nessa manhã a Tua palavra, ajudando tudo aquilo que Ele preparou à sua mente e que Ele fale somente
aquilo que a tua palavra diz. Assim nós te oramos com o nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós já estamos aí habituados com a agenda, né, das quartas-feiras, e nós temos esse ano tido a oportunidade de receber aqui alguns presidentes de sínodos da região do nosso seminário, o seminário RDNE, e hoje nós estamos recebendo a visita do reverendo Adair, que é presidente do sínodo Vale do Aço. Eu quero desde já agradecer, reverendo, a gentileza em aceitar o convite do nosso seminário para estar aqui conosco, não é? E orar para que Deus use o irmão mais uma vez aqui como pregador na manhã desse domingo. Deus o abençoe, viu, reverendo? O Pai, toma nas tuas mãos a vida do teu servo. Obrigado porque o Senhor tem dirigido o seu ministério e ele é um instrumento do Senhor nessa manhã para falar aos nossos corações, ó Pai. Abençoa-nos, nós pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Seja Deus gracioso para conosco e continue a nos abençoar. Eu estava perguntando para ele quanto tempo eu tenho. Adote isso. Procure saber quanto tempo você tem. Eu me lembro, reverendo Antônio, a primeira vez que eu preguei em uma reunião de presbitério foi no presbitério Vale do Aço, na cidade de João Monlevade. O presidente do presbitério é o reverendo Valdir Ferreira da Cunha, muito conhecido de todos vocês. E o reverendo Valdir, como presidente do presbitério e pastor da igreja local, ele começou a fazer a escala, né? E quando ele anunciou o primeiro pregador, falou, então a devocional amanhã será do reverendo Jailson Ferreira de Lima. O reverendo Jailson deu uma tossidazinha e falou assim, pastor, eu não tenho condições, minha garganta está mal, não dá. Tá bom, então o reverendo Taufik Abílio Jorge, o reverendo Taufik se levantou, Valdir, você sabe, eu sou o secretário de atas do presbitério, não tem jeito, eu tenho que fazer a ata, então tá bom, a gente resolve isso depois. E o depois, ele se levanta e fala assim, então vai ser o presbítero Adair Trindade dos Santos. Eu nunca tinha pregado numa reunião de presbitério, eu tinha pregado lá na igreja. Eu não tive nem como dizer não, nem sabia como que você faz para dizer não numa situação dessa. Terminou a reunião ali, eu preocupadíssimo procurei o reverendo Taufik, que era o meu pastor lá na igreja do Amaro Lanari. E perguntei para ele, pastor, quanto tempo eu tenho para a mensagem? E ele deu uma resposta muito sábia, ele falou assim, Adair, você tem o tempo que for necessário, e não é necessário mais do que 15 minutos. Pensa. Precisava ser bem objetivo, porque a visão dos concílios é que, em que pese a importância, a relevância da devocional, lamentavelmente, queridos, a parte devocional nos concílios é a mais negligenciada. E nós nem percebemos que a devocional nos concílios é a alma de toda a reunião. Se nós nos dedicarmos àquele momento devocional de corpo e de alma, querendo aprender, querendo ouvir de Deus, a nossa reunião conciliar vai ser mais tranquila. Não imagine vocês que esse tempo de culto aqui seja apenas um momento para tirar você da sala. Não, esse tempo de culto aqui ele é preciosíssimo para vocês. Dou graças a Deus pelo privilégio de estar com vocês nesta manhã e conversarmos juntos sobre a santa e muito boa palavra do Senhor. Eu os convido a abrir a Bíblia Sagrada, o livro dos cristãos e o livro de Deus, no livro de Números, o capítulo 11. Nós vamos proceder à leitura do capítulo 11 de Números, do versículo 1 ao versículo 18. Eu gosto muito de meditar no livro de Números. É o quarto livro do Pentateuco, um livro escrito por Moisés. Muito obrigado, muito obrigado. E a gente percebe que Números tem muito mais do que números. Eu penso que o título no hebraico do livro de Números, que é No Deserto, seria mais fiel à narrativa que o autor faz em Números do que simplesmente números. No livro de Números, você vai perceber isso,
nós encontramos algumas narrativas importantes. A primeira delas, Números, registra a ingratidão do povo de Israel. A ingratidão do povo de Israel. Nós sabemos que esta geração já não é a mesma geração que saiu do Egito. Alguns dos que saíram do Egito já não existiam. Aqueles que sofreram de fato no Egito já não existiam. Esse povo é um povo tremendamente ingrato. Números nos mostra também, aliás, toda a história do Moisés nos mostra a instabilidade emocional do Moisés. O Moisés dá um arrombo aqui, e não é a primeira vez. Você vai perceber que outras vezes ele foi deseducado com Deus, pedindo a Deus, olha, risca o meu nome do livro aí, Não, uma certa instabilidade emocional de Moisés. O líder precisa estar preparado emocionalmente para sofrer afrontas, situações controversas. E por fim, o livro de Números, que nós vamos ler agora, mostra a tremenda, a incomparável imutabilidade de Deus. O livro trata do povo de Israel, trata de Moisés, líder do povo de Israel, e trata de Deus, o Deus imutável. O Moisés pode ser instável tanto que ele quiser e puder. Deus não é instável. Deus é estável. Deus não muda. Vamos à leitura do texto? Eu gosto sempre de lembrar, quando, por exemplo, eu digo assim, vamos orar. Eu não estou dizendo, eu vou orar e vocês vão ficar de mente parada. Não. Vocês vão orar também quando eu digo vamos. Da mesma forma, quando eu digo vamos ler a palavra, mesmo que eu leia em voz audível e vocês leiam silenciosamente, nós estamos lendo a palavra do Senhor. Se eu tropeçar em um ponto e uma vírgula, você não vai tropeçar. É por isso que é importantíssimo abrir as nossas Bíblias ou ligar os nossos celulares e acompanhar a leitura de forma literal. Está escrito assim na santa e boa palavra do Senhor. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidade do arraial. Então, o povo clamou a Moisés e, orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho, eu repito, o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, e agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à do bidélio. Espalhava-se o povo e colhia, espalhava-se e o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos ao seu sabor, era de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre estes também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo. Por família, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor:
Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, este povo, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que, sob juramento, prometi a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Eu repito o versículo 14. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes a ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para assistirem ali contigo. Então descerei, e ali falarei contigo, tirarei do Egito, tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Diz ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Fomos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comerás. Então, vamos orar? Eu costumo dizer assim, vamos combinar assim? Eu oro por você e você ora por mim. Oremos. Pai amoroso, receba o nosso louvor, a nossa adoração, receba a nossa gratidão por este momento tão precioso na nossa vida. Momento que separamos para externar essa comunhão que temos com o Senhor, dizer da dependência que temos do Senhor, te agradecer por termos sido escolhidos pelo Senhor para conduzir o povo do Senhor ao descanso que o Senhor tem para o seu povo. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê a percepção daquilo que tu queres falar a cada um de nós, a começar em mim. Abençoa-nos, Deus Todo-Poderoso. Nós te pedimos, com ações de graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei você, mas eu de vez em quando me pego fazendo algumas comparações. E fazendo essas comparações, eu penso que nós, principalmente nós, líderes de igrejas, em todos os níveis de liderança, às vezes nos vemos representados nesse texto. Em algum momento, todos nós somos como o povo de Israel. Murmuramos até sem razão de murmurar. Eu conheço seminaristas que murmuram. Eu conheço membros de igrejas que murmuram. Eu conheço presbíteros que murmuram. Eu conheço pastores que murmuram. Eu conheço crente que murmura. Nós somos o povo de Deus, o novo Israel de Deus. Mas não há muita diferença entre nós e eles quando a gente pensa nesse quesito. Murmuradores. Ficaria bem a gente dizer, olha, nós somos os murmuradores de Deus. Nós sabemos em quem confiamos, nós sabemos que Ele é soberano, nós sabemos da sua misericórdia, nós sabemos da sua graça, nós sabemos que jamais fomos desamparados e nunca seremos desamparados por Ele, mesmo assim murmuramos. Nós somos murmuradores. Mas às vezes nós nos identificamos com Moisés. Por causa dessa instabilidade emocional de Moisés, muitas vezes nos identificamos com ele.
Nós também temos a responsabilidade de conduzir um povo que pertence a Deus, de acordo com o querer de Deus, com as normas de Deus, com as leis de Deus, com os desígnios de Deus. E mesmo sabendo que nós somos levantados por Deus, vocacionados por Deus, preparados por Deus, e que Deus colocou no rebanho para o nosso pastoreio pessoas, ovelhas, que não são nossas. Nós não temos um rebanho, o rebanho que pastoreamos é o rebanho do Senhor Jesus, posto sobre o nosso pastoreio. Tudo que nós fazemos é instruir segundo a palavra do Senhor, mas de vez em quando a gente vai reclamar de Deus. A gente vai reclamar da igreja que Ele nos confiou, a gente vai reclamar do concílio que fazemos parte, a gente vai reclamar de colegas de ministério, a gente vai reclamar das matérias, às vezes, das exigências dos professores do seminário. Nós somos reclamões. Eita, Moisés, uma instabilidade tremenda. E olha que Deus conhecia Moisés, Deus preparou Moisés durante tantos anos para ser quem ele tinha que ser, mesmo assim. Mas sabe que às vezes isso me consola? Isso me consola porque eu olho para o Moisés e percebo que eu não sou o único instável nessa história. E da mesma forma que Deus usou de misericórdia com Moisés, Ele usa com Pedro, com João, com Manuel, com Epaminondas, com Adair, com cada um de nós. Ele continua sendo misericordioso. Quando nós nos identificamos com Moisés, nós não precisamos e não podemos olhar para o povo, nós não podemos olhar para o tamanho da nossa caminhada, nós precisamos olhar para Deus, porque Deus é nele que nós temos a solução de todos os nossos desafios. Eu não diria problemas, eu digo desafios. Mas, amados, às vezes nós, líderes, pastores principalmente, não nos identificamos apenas com o povo de Israel. Nós não nos identificamos apenas, às vezes, com Moisés. Às vezes nós nos identificamos com o próprio Deus. E não porque do amor de Deus, da paciência de Deus, é que nós, às vezes, nos esquecemos que quando o Senhor Jesus enviou a grande comissão, nós falamos sobre isso no último domingo, lá na igreja em Acesita, antes dele dizer, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ele se identificou como Deus de amor. A autoridade não supera, não substitui o amor. Nós precisamos ter mais amor do que autoridade. Nós precisamos entender que o rebanho do Senhor Jesus vai nos seguir, não porque nós temos autoridade sobre eles, mas porque o Senhor nos amou e nos capacitou a amar este rebanho. Queridos, muitas vezes, você vai olhar para alguém na igreja e imaginar assim, Senhor, arranja uma transferência para ele, que ele está me dando muito trabalho. E às vezes Deus não arranja transferência para ele, arranja para você. E aí você... É bem assim. Mas nós precisamos de olhar para Deus e não sermos imitadores nem do povo de Israel, nem de Moisés, mas nós estamos para imitar o Senhor Jesus, aquele que tratou com paciência os seus discípulos do princípio ao fim, aquele que corrigiu quando era necessário corrigir, aquele que perdoou sempre, aquele que foi manso, humilde e chamou para si a responsabilidade de fazer discípulos mansos e humildes de coração. Eu olhando esse texto, eu fiquei pensando nessa situação do Moisés, a expressão de lamento dele é pesado demais. Eu fiquei imaginando assim, o que fazer quando o fardo nos parece pesado demais? Ou não apenas a aparência, mas o que fazer quando de fato o fardo nos for pesado demais? O fardo de ser
ministro da palavra de Deus, de ser professor no seminário, de ser presidente de uma sociedade interna, de ser um presbítero na igreja, não importa qual seja a sua função, o seu cargo, até a função de ser servo do Deus vivo. Ontem nós tivemos uma reunião com pastores, um pastoreio de pastores, muito interessante. E um dos pastores estava falando para mim de um presbítero que teve uma decepção com alguém que abusou de uma sua filha, e ele decidiu: estou entregando o presbiterato e vou matar aquele que me fez tão mal. E o pastor, um coração de pastor, foi lá e falou assim: olha, você vai fazer algo pior do que isso, mais difícil do que isso. Você vai perdoar. Cura o seu coração. Trata o seu coração. Não, eu vou tratar. Trata o seu coração. E Deus abençoou. E Deus pacificou o coração daquele homem. E aquele homem não entregou o cargo, continua na igreja firme, fiel, apesar de que vai demorar um tempo para sarar, cicatrizar o seu coração, as feridas do seu coração. O que acontece? O que acontece nesse contexto? Muitas vezes somos murmuradores, muitas vezes, eu gostei dessa palavra do versículo 4, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas. Você já procurou ver quem eram esses que faziam parte do tal populacho? Era um povo sem compromisso. Era aqueles que agregaram ali, sabe, a multidão que quer ver o circo pegar fogo. Tem desse jeito, tem desse tipo em todo lugar, tem no país, tem na igreja, tem nas sociedades internas, às vezes tem até nos concílios. Aquela turma do que quanto pior, melhor. Era um populacho. Mas veja as ações que o Moisés teve. No versículo 1 e 2, tem a primeira dica. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. O que Moisés fez? Qual foi a atitude dele quando ele sentiu que a carga era pesada demais? Ele orou ao Senhor. Queridos, muitos momentos da nossa vida, antes de tomar a decisão, a nossa primeira decisão deve ser ouvir Deus, conversar com Deus, abrir o nosso coração diante de Deus. Nós não temos a solução para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é o Senhor da igreja que tem solução para os seus desafios, os muitos desafios que ela tem. Então, em qualquer momento, em todos os momentos que você se sentir assim, meio que acuado por uma situação constrangedora para a qual você não tem uma saída, ore ao Senhor. Mas eu gosto de pensar não apenas em o que fazer quando o cargo, o fardo nos for pesado demais. Não apenas isso, mas o que fazer antes que o cargo nos seja, ou o fardo nos seja pesado demais. Antes. Na nossa dinâmica com Deus, nós precisamos orar incessantemente, porque nós não sabemos quando é que a situação adversa vai surgir diante de nós. Primeiro, a atitude dele, ele intercede pelo rebanho, ele ora ao Senhor. Depois, no versículo 10, ele tem a segunda atitude, igualmente importante. Então Moisés ouviu chorar o povo por família, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Você já percebeu que quando surge alguma dificuldade na igreja, a gente quer cortar os relacionamentos, a gente não quer conversar com a pessoa? Moisés ouviu.
Quando surgir, e quase sempre os problemas que surgem na igreja são de ordens pessoais. Conversa, ouça, mas você já sabe por que é que você tem 2 ouvidos e uma boca só, é para ouvir mais do que fala. Muitas vezes as pessoas estão precisando falar dos seus anseios, dos seus medos, das suas complicações, das suas frustrações. E nós, não, irmão, que isso? Você é de Deus, você é crente, o Senhor. Mas o Senhor não, parece que não nos preparou para ouvir lamentos, murmúrios, que precisamos ouvir. Primeiro, ele intercedeu pelo povo. Segundo, ele ouviu o povo. Terceiro, nós vamos encontrar no versículo 11. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Queridos, que sinceridade do Moisés. Eu chamo isso aqui de rasgar o seu coração diante de Deus. Fala com Deus o que você está pensando. Não tenha temor, mas não tenha medo. Mesmo porque Deus já sabe. O que Moisés fez aqui? Ele sabia perfeitamente, o versículo 11 nos dá essa instrução. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? Ele não se considerava um não servo, ele sabia que era servo, e ele sabia que aquelas coisas estavam acontecendo com um propósito que ele não conhecia. Queridos, nós não sabemos o amanhã da igreja, nós não sabemos por que nós passamos dificuldades, por que igreja cria dificuldade, confusão, nós não sabemos por quê. Deus sabe. E quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus, eu penso que às vezes Deus permite que todas essas coisas aconteçam no ministério de Moisés ali, no povo de Israel, para tratar com Moisés, tratar com ele. Perceber que Deus não tinha tirado férias, Deus não tinha viajado para Paris, nem para Porto Seguro, muito menos para Guarapari, e deixou Moisés lá desvalido. Não, Deus continuava no comando, no governo absoluto de todas as coisas. Tudo que acontecia ali não era segredo do desconhecimento de Deus. Deus sabia todas as coisas. Interceda pelo rebanho, ouça o povo pacientemente, rasga o seu coração. A quarta atitude que o Moisés teve, que nós precisamos ter também, eu encontro no versículo de número 14. No versículo de 14, ele diz assim: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Ele não disse eu não posso, ele disse eu sozinho. Sabe qual é o problema de pastores? É tentar levar o povo sozinho. Deus nunca mandou um só, sempre mandou no mínimo 2, 3, 70, 120, milhares de milhares. Nós temos uma dificuldade muito grande, eu quero falar um pouquinho sobre isso depois do sermão com você. Entre nós, pastores, dificuldade que começa no seminário. Mas vamos nos ater a isso aqui agora. Ele reconhece: eu não posso sozinho. Eu não posso sozinho. Qual é a atitude de Deus? Reconheça: você precisa de ajuda. Você não vai precisar de ajuda depois que você for ordenado, que estiver pastoreando uma igreja, grande ou pequena, longe ou perto, feia ou bonita, todas são bonitas, né? Não,
você precisa de ajuda agora. Muitas vezes você enfrenta aquelas matérias que não entram na sua cabeça de jeito nenhum. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda de um colega, você precisa de ajuda de um outro professor. Às vezes um outro professor de uma outra matéria vai ajudar você a entender melhor aquela matéria na qual você está tendo dificuldade. Você precisa de ajuda, assim como todos nós precisamos de ajuda, assim como Moisés precisou de ajuda naquele contexto. Quinta atitude que o Moisés teve, que a Bíblia recomenda, está no versículo 18. No versículo 18 está escrito assim: diz ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Fomos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne a comer. As duas frases iniciais do texto, dize ao povo, santificai-vos. Foi a isso que nós somos instruídos na parte litúrgica deste culto. Santificai-vos. Queridos, o problema daquele povo não era fome, não era a saudade do Egito, era falta de santidade de propósitos. É falta de entender que o Deus Santo nos conduz em santidade e nós precisamos disso. Saibam todos que Deus sempre alivia os nossos fardos. Ele nunca retira o fardo de sobre nós, mas Ele arranja alguém para nos ajudar a carregar esse fardo. Nós encontramos no versículo 16. Disse o Senhor a Moisés. Diz, agora percebam, não é mais Moisés falando ao Senhor, mas o Senhor falando a Moisés. Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendente do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali, não no seu lugar, mas contigo. Deus não desonrou o Moisés. Não, Moisés, você está fraco mesmo, esse sol quente aí está te fazendo mal, você não está bom não, vai descansar, vou colocar outro no seu lugar. Não, Deus levantou cooperadores, colaboradores para ele. E a quem Deus atribuiu essa responsabilidade? Ao próprio Moisés. Deus não disse assim, olha, ok, eu vou fazer uma seleção aqui e mandar algum... Não, você conhece esse povo. Percebam que ele diz claramente, ajunta-me 70 homens, não crianças, não meninos. A palavra homem, ela tem a ideia de gente madura, gente experiente, gente que tinha o perfil do presbiterato lá no Novo Testamento, é o ancião do Novo Testamento, ele precisa ter essa experiência, não tem que ser velho, tem que ser experiente. Tem que ser experiente. Deus honra a Moisés. Na sequência do texto, Deus não diz assim, então Moisés, junta essa turma aí, e eu vou tirar da autoridade que eu dei a você e passar para eles. Olha o versículo 17. Então, descerei ali, falarei contigo. Moisés, eu vou falar com você, falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Nós precisamos ter a percepção de que a nossa missão, ela não é nada fácil, eu nem diria muito fácil, ela não é nada fácil. Mas que Deus não nos enviou para cumprir esta missão sozinhos. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Nós precisamos aprender a depender uns dos outros. Concluindo, eu queria que você pensasse, já tipo assim, um apêndice ao texto de Moisés, lá em Números, 5 conselhos importantes. Primeiro,
Eu ouso chamá-los de filhos. Filhos, cuidem de tudo. Estudos, igrejas, famílias, mas cuidem prioritariamente de vocês. Lembra do conselho de Paulo? Paulo era tão crente quanto todos nós, era tão líder quanto todos nós, mas quando ele vai se dirigir a Timóteo, ele fala: cuida de ti e da doutrina. Cuida da sua saúde, cuide da sua estabilidade emocional, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua devocionalidade, cuide de você, cuide da sua mente, cuide do seu coração. A igreja precisa de pastores bem formados e sadios. Você não pode espocar a sua cabeça aqui. A igreja precisa receber você como um livro aberto, limpo, sem páginas amassadas, rasgadas, rascunhadas. Cuide de você. Segundo conselho, eu trabalhei no estado do Pará e tive a oportunidade de presidir o Sínodo Tropical. A sede é em Belém. E lá em Belém do Pará, tem um presbitério, um seminário equatorial. Ele é um seminário batista, mas 110% dos professores são presbiterianos. A maioria absoluta, eu exagerei, claro, mas a maioria absoluta dos professores do seminário equatorial de Belém são presbiterianos. Eu tive a oportunidade de estar com eles uma vez e eu dei a eles um conselho que eu sempre dou aos seminaristas, às pessoas que são no Instituto Bíblico. O conselho é: façam bom uso do tempo e do espaço, do ambiente que vocês estão. Façam bom uso do tempo, do espaço, do ambiente. Converse mais com seus professores pelos corredores afora. Use mais a biblioteca. Use mais a biblioteca. Vocês não terão a biblioteca dessa na igreja que vocês for pastorear. Não terão. E nem terão, talvez, condições financeiras de adquirir títulos que tem aqui. Esse é o tempo de estudar. Estudar. Talvez as melhores lições que os seus mestres possam transmitir para vocês não serão aquelas que eles passam no conteúdo de uma matéria, lá no quadro, no projetor, são aquelas que eles vão passar no pátio com você. Não despreze esse tempo. Terceiro, não tenha medo e nem vergonha de gemer. Entenderam bem? Não tenha medo e nem vergonha de gemer. Fale mais com seus tutores. Eu conheço tutor que nunca veio no seminário. Eu conheço seminaristas que só passa as notas para o tutor. Não tem um relacionamento de pastoreio. O tutor, ele não deve ser apenas o tutor, ele precisa pastorear os seus tutelados. E os tutelados precisam ter essa percepção. Converse mais com a liderança do seminário, converse mais, converse. O ministério pastoral, ele é de relacionamentos. E sabe por quê? Sabem por quê isso é necessário? Porque há um grande número de pastores reclamando de isolamento e de solidão. Sabe por quê? Porque no seminário não tiveram amigos. Não confiaram nos seus professores para conversar, para desabafar, para gemer, como eu estou dizendo aqui. O meu pai passou os últimos anos da vida dele na minha casa. E ele gemia por qualquer coisa. Ai. Um dia eu perguntei para ele: pai, por que o senhor está gemendo? Eu falei: não estou com uma dor. Mas o gemer alivia? Parece que alivia. Você está com a dor, gemer não vai melhorar nada, mas parece. Não tenha vergonha e nem medo de gemer com seus pastores, com seus tutores. Quarto, entendam que pastores precisam ser pastoreados. Busquem e mantenham relacionamentos saudáveis.
com pastores, com tutores, com mestres e com colegas. Gaste tempo uns com os outros. Isso é de uma importância muito grande. Concluindo, para depois da ordenação, claro, eu tive um privilégio que muitos de vocês não têm. Eu tive um privilégio de ser diácono, de ser presbítero e depois ser pastor. Então eu costumo dizer que eu já estive dos dois lados da mesa, como presbítero, membro do conselho, e como pastor, presidente do conselho. Que nenhum conselho, nenhum presbítero esteja me ouvindo, mas uma boa parte dos problemas da igreja foram criados por presbíteros ou por familiares de presbíteros. Então, pastoreie os seus presbíteros. Pacifiquem os seus presbíteros. Eu aprendi na prática isso, porque fui presbítero, a necessidade de não ver nos presbíteros apenas aqueles que regem, mas aqueles que pastoreiam comigo. Eu disse no princípio, já disse talvez a segunda vez, pastores precisam ser pastoreados. E muitas vezes, aqueles presbíteros de cabelos brancos ou até sem cabelos, que nunca passaram pela uma academia, por um seminário, nunca fizeram um curso de teologia sequer, quando você nasceu ele já era presbítero. Você tem alguns conhecimentos que ele não tem, e ele tem alguma experiência que você não tem. Então é necessário sentar juntos, caminhar juntos e entender que você na igreja é apenas um pastor de ovelhas. Você não é o dono do rebanho. Que o Senhor te enviou com autoridade, mas em amor. Ame o rebanho, ame o ministério, e que este amor seja evidenciado desde aqui, desde agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Obrigado pela atenção de vocês. Reverendo. Amém, irmãos, graças a Deus pela sua palavra, né? Quero convidar o reverendo Lapa aqui para nos dirigir a Deus nessa oração. Depois o reverendo Adair para nos impetrar, para impetrar a bênção. E aí nós temos alguns avisos aqui e ainda um momento nosso, né, de buscar a direção de Deus. Convido a igreja a colocar-se em pé. Pai amoroso, bondoso, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem um domínio sobre todas as coisas. O Senhor nos conduz. No meio das dificuldades, vemos o teu amor, o teu cuidado. E, ó Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque trouxestes nesta manhã a esta casa, o reverendo Adair. Obrigado, ó Deus, porque ele foi instrumento nas tuas mãos para nos instruir na tua palavra, trazendo, ó Deus, o bálsamo para as nossas vidas, orientações para a nossa caminhada. Ó Deus, que a palavra pregada nesta manhã frutifique em nossos corações. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Quero convidar os pastores que imponham comigo
as mãos sobre o povo de Deus para a bênção. Abram seus olhos, olhem aqui para mim. Aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, tendo instruído os seus discípulos, enviou ao mundo dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, amados, enviados pelo Senhor Jesus, ide, e indo seja sobre vós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas e eternas do Espírito Santo repouse sobre vós e em vós permaneça, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.